Está entrando no ar, pela nova 88 Gospel FM, mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico 16 99101 1345. Contato comercial 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. No oferecimento da RO Urbanismo, Sansara Construtora de Souza Magazine e Café Caniquil, está entrando no ar a edição de número 210 do Jornal Repórter, neste dia 22 de setembro de 2020, uma terça-feira. É o 266º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam apenas 100 dias para acabar o ano de 2020. Hoje é o equinócio da primavera, às 10 horas e 31 minutos. Deixamos para trás o inverno e passamos para o verão. Também é o Dia Mundial Sem Carro, é o dia de São Maurício, é o dia do contador, é o dia também da Juventude do Brasil, Dia Nacional do Atleta Paralímpico, Dia da Banana. Dia da Banana também tem, é 22 de setembro. E também o Dia de Defesa da Fauna. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves, a realização, Nova 88 Gospel FM em 88,5, com transmissão ao vivo também para as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e também no seu Twitter. E nós vamos começando aqui a nossa programação de hoje, trazendo as notícias e informações. Vamos atualizar a pandemia do novo coronavírus, os boletins epidemiológicos de Pradópolis e das cidades aqui de nossa região. Pradópolis, boletim epidemiológico de ontem, 21 de setembro, dão conta que 728 pessoas já confirmaram positivo para o novo coronavírus. 8 pessoas estão internadas, 135 estão em isolamento domiciliar e 565 já se recuperaram. Também 20 pessoas já vieram a óbito em Pradópolis por conta do Covid-19. 36 pessoas aguardam resultados que devem vir do Instituto Adolfo Lutz. E 1.019 pessoas já testaram negativo. Vamos para Dumont. Dumont, 1.398 casos notificados, 43 estão sendo monitorados, 432 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus. Desses 432, 364 já estão curados, 61 pessoas estão em isolamento domiciliar e 7 estão internados. Já foram descartados 920 casos e temos 3 óbitos registrados na cidade de Dumont. Vamos agora para a cidade de Barrinha. Barrinha, no boletim epidemiológico da segunda-feira de ontem, né? 1.119 casos confirmados na cidade de Barrinha, sendo que 4 pessoas estão internadas, 102 em isolamento domiciliar, 986 pessoas já se recuperaram, já tiveram alta da sua infecção por coronavírus. 27 óbitos já registrados naquela cidade. 48 suspeitos estão em isolamento domiciliar, aguardando o resultado dos exames que foram solicitados ao Instituto Adolfo Lutz. E também 2.440 pessoas já testaram
negativo, isto na cidade de Barrinha, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Resultados até o momento, boletim epidemiológico de Motuca. Temos em Motuca 50 casos confirmados até aqui. Uma pessoa está em quarentena domiciliar, 46 já recuperados e 3 óbitos já ocorreram lá na cidade de Motuca. 2 pessoas estão aguardando o resultado dos exames, 87 já foram descartados. Daí, portanto, Motuca com 50 casos confirmados até aqui. Cidade de Guatapará, 117 pessoas confirmaram estar positivo para o novo coronavírus. 91 pessoas já se recuperaram, 22 estão em isolamento domiciliar e 3 pessoas estão em internação hospitalar. Um óbito registrado até aqui, 22 pessoas aguardando o resultado e já foram descartados, já testaram negativo para o novo coronavírus, 280 pessoas, isto lá na cidade de Guatapará. Agora nós vamos também ver como é que anda o Brasil. O Ministério da Saúde atualizou no final da tarde de ontem os números da Covid-19 para o país. De acordo com a pasta, nas últimas 24 horas de ontem, foram registradas 377 mortes, 13.439 novos casos. Ao todo, o Brasil já soma 137.272 óbitos por conta do novo coronavírus. 4.558.068 casos confirmados desde o início da pandemia, desde que está sendo lá no finalzinho de fevereiro, né, que começou-se a fazer esse levantamento. De todas as contaminações, 3.887.199 já se recuperaram, 533.597 pessoas estão em tratamento, né? Estão aí no tratamento, algumas internadas, outras na residência, seguem aí com esse acompanhamento médico. A taxa de mortalidade está na faixa de 3% no Brasil. Lembrando que os números costumam ser baixos na segunda-feira por causa da defasagem de dados no final de semana. Isso a gente já esteve explicando ontem, que no final da semana é muito difícil de se conseguir novos dados, né? Os hospitais não fornecem, o próprio Instituto Adolfo Lutz não fornecem resultados em finais de semana, mesmo pelo fato da gente estar em uma pandemia. Então, por isso, sempre os resultados são defasados. Na realidade, os números dos boletins de hoje é que vão refletir um pouco como foi a situação de final de semana, tendo em vista que aí sim os resultados já estarão aparecendo, né? Então, por isso é que existe essa questão. Quero aproveitar aqui e lembrar você, jovem, você que fez 18 anos em 2020 ou vai fazer até o final do ano, é agora dia 30, o último dia para você fazer o seu alistamento militar. Fique em dia com a Justiça Militar. Você tem um compromisso com a nação e você deve fazer o seu alistamento, né? E isso é muito importante. O alistamento é feito através da internet, www.alistamento.eb.mil.br. É o serviço militar obrigatório, né, para os jovens que neste ano de 2020 estão completando, né, ou já completaram 18 anos. É muito importante que você faça, né, o quanto antes, não deixe para a última hora, porque você sabe como é que é. Internet na última hora costuma dar problema e você pode ficar em falta com o serviço militar. Recado também da Prefeitura Municipal, da Vigilância em Saúde, Departamento Municipal de Saúde, com relação também à Covid-19.
você deve ficar atento sempre às questões de febre, tosse, falta de ar e além de outros sintomas que podem ocorrer no caso de Covid-19. Dor de cabeça, calafrios, dor de garganta, diarreia, incapacidade de sentir odores, cheiros, né? Também o paladar fica alterado. Dores musculares, dor no corpo, cansaço, fadiga e se for idoso, então pior ainda. Fique atento à febre persistente, falta de ar, qualquer sensação de cansaço, dor no tórax, alteração de consciência, tontura, desmaio, que devem ser comunicados, né? Devem retornar aí ou devem ir imediatamente até a emergência médica. Outras orientações também diz respeito aos pacientes, né, que testaram positivo ou estão suspeitos de terem Covid-19. É muito importante que o isolamento domiciliar seja respeitado a fim de impedir a propagação da doença. Dentro de casa, evite compartilhar objetos. Com frequência, lave bem as mãos com água, sabão, evite visitas, confraternizações. Caso apresente falta de ar, febre que não melhora, cansaço extremo, dor no peito, piora dos sintomas que já vinha sentindo, volte imediatamente ao centro médico para uma reavaliação médica. Coma sempre muito bem, dê preferência a alimentos saudáveis, tome muita água, suco de frutas, né? Você precisa estar sempre bem hidratado e sempre usando máscara que tampe o nariz e também a boca. Respeite os horários de medicação prescritas pelo seu médico. A recomendação da Vigilância em Saúde do Departamento de Saúde aqui de Pradópolis. Também em Pradópolis, uma ação social aí muito importante sendo desenvolvida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Até o dia 10 de outubro, né, já está aí fazendo a arrecadação de brinquedos, né, para as crianças mais necessitadas, né, para o Dia das Crianças, para que elas tenham um Dia da Criança um pouco mais feliz, né, nesse momento de pandemia, momento de restrições para poder deixar o lar, para poder brincar. Então, doe um brinquedo, faça uma criança sorrir. A doação faz bem ao coração. A iniciativa é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o destacamento aqui de Pradópolis, que vai fazer a distribuição desses brinquedos juntamente com o Conselho Tutelar de Pradópolis. Agora, é muito importante que você, ao doar os seus brinquedos, né, doar os brinquedos usados, que eles estejam em boas condições, né, em condições de serem usados como brinquedos. E não que precise de reforma, precise de conserto, esse tipo de coisa que não adianta, aí não vai resolver o problema. Então é aquele brinquedo que você já não usa mais, seus filhos cresceram, já abandonaram esses brinquedos. E também uma outra coisa, que eles não devem remeter à violência, né? Então armas, espadas, simulacros, né, que incitem à violência devem ser evitados. O importante é ser brinquedos educativos, brinquedos que tragam uma mensagem de paz, mensagem de esperança, mensagem de alegria para as crianças. As entregas podem ser feitas na base da Polícia Militar de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 18 horas, ou mesmo nas viaturas, né, da Polícia Militar que estiver circulando pela rua. Caso você queira fazer a sua doação, está passando a viatura da Polícia Militar, você pode pedir, pode fazer a entrega para os policiais e isso fará um bem danado para o seu coração. Doe o brinquedo, faça uma criança sorrir. É a campanha do Dia das Crianças 2020, iniciativa da Polícia Militar aqui em Pradópolis, juntamente com o Conselho Tutelar. É isso aí. Que mais? Sim, temos aqui mais um fato importante que diz respeito. Nós falamos que hoje é o Dia Mundial Sem Carro, né? Ou, no mundo, né, chamado de World Car Free Day. É comemorado anualmente, né, todo dia 22 de setembro. A data foi criada com o objetivo de incentivar as pessoas
a refletir sobre os enormes problemas que o uso excessivo de veículos nas grandes cidades pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade. Os promotores do evento aconselham a população a deixarem seus carros, motos em casa, experimentar utilizar ao menos um dia, meios de transporte alternativo, a sua bicicleta, a sua caminhada, enfim, e que não poluam aí a atmosfera. Então pode ser também aquela bicicleta elétrica, pode ser o patinete elétrico, enfim. As bicicletas são sempre uma das melhores opções para a maioria dos aderentes a esse movimento ativista, o World Car Free Day, o Dia Mundial Sem Carro, que nós estamos comemorando hoje. Vamos também ter aqui um recado que vem do governo do estado de São Paulo, falando a respeito da questão da obrigatoriedade ou não da vacinação contra o coronavírus. Fala também da questão que nós estamos em setembro, o mês o mês de combate ao suicídio, Então, muito importante isso também. E nós vamos acompanhar o recado, inclusive, do próprio governador João Dória, que nos fala a respeito da atuação do PROCON, na tentativa de coibir aí as altas de preços abusivas que estão acontecendo por todo o estado. Vamos conferir. Então, eu acho que o problema, nesse momento, não é de ficar discutindo pela obrigatoriedade. Nós temos que trabalhar, estimular as pessoas que, no momento que houver a vacina, elas queiram fazer a vacina. E os grupos de risco devam fazer a vacina, porque isso é fundamental para a interrupção da transmissibilidade. Isso é fundamental para a redução de casos graves, de pessoas que vão precisar internar, de pessoas que vão para as unidades de tratamento intensivo. Então, a legislação estabelece, a legislação prevê que isso é um ato voluntário. Eu acho que nós precisamos de ações que sejam estimulantes da população de utilizar dessa ferramenta fundamental que é a vacina. Estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização contra o suicídio. É importante que a gente entenda o que leva uma pessoa ao suicídio. É uma dor, é um sofrimento. Então é importante falar sobre Setembro Amarelo, falar sobre isso todos os meses do ano, não só em setembro, porque o suicídio acontece muito, principalmente agora no meio de uma pandemia, onde a gente se vê em várias situações das quais a gente não estava acostumado. Então vamos acolher, vamos observar, vamos conversar com essas pessoas, isso é muito importante. E sempre que necessário, buscar ajuda especializada para isso. Psicólogos, psiquiatras, para que isso não aconteça com pessoas tão próximas a nós. A gente acha que vai acontecer com o vizinho, com alguém distante, mas está muito perto da gente. Então vamos se conscientizar, vamos falar sobre o suicídio para que isso não aconteça mais. O PROCON de São Paulo vai fiscalizar o abuso nos preços do arroz e de outros produtos da cesta básica em São Paulo. O acompanhamento e a fiscalização vão ocorrer em todo o estado de São Paulo, com fiscais do PROCON trabalhando focadamente a partir desta segunda-feira, dia 14 de setembro. Quero esclarecer que não vamos fazer controle ou tabelamento de preços. Somos um governo liberal e respeitamos a variação de preços em função das regras de mercado, desde que sejam respeitadas as normas do Código do Consumidor e sem abusos. Aí, portanto, as recomendações aí do governo do estado de São Paulo com relação aos temas que nós
abordamos aí, que é a questão da vacinação contra o coronavírus, a questão do combate ao suicídio e também com relação à atuação do PROCON em todo o estado de São Paulo. Muito bem, hoje inicia-se a primavera, né? Primavera 2020 acontece daqui a pouco, às 10 horas e 31 minutos. A primavera começa sempre, todos os anos, no dia 22 ou 23 de setembro, quando termina o inverno e acaba em 21 ou 22 de dezembro, dando lugar ao verão. Característica da primavera, principalmente, é que aqui no hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, a primavera é caracterizada pelo desabrochar das flores, chuvas, aquecimento de temperatura, mas se bem que o nosso inverno não foi lá essas coisas frias, não. Havia uma perspectiva aí da gente ter um inverno frio e no fim nós passamos, foi um calorão danado. Nessa estação também o clima é mais ameno, ou seja, nem tão quente quanto o verão, nem tão frio quanto o inverno tradicional. Época também muito apreciada por parte das pessoas, pois a natureza fica muito mais colorida com as flores de variados tipos. Por conta disso, o período é conhecido também como estação das flores. E o tal do equinócio, né? Equinócio da primavera. O equinócio marca, né? O equinócio da primavera marca o momento exato do início da estação. O equinócio é um fenômeno astronômico onde o Sol atinge com a maior intensidade as regiões próximas à linha do Equador. Nessa altura do ano, o dia tem a mesma duração, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então tá aí, bem-vinda a primavera, né? E que o desabrochar das flores, né, nos tragam também soluções aí para questões tão importantes como o próprio coronavírus, né, que afetando aí a todo mundo. Tem um outro assunto aqui também, diz respeito à greve dos funcionários dos Correios, né? Muita gente reclamando que não está recebendo boleto, não está recebendo correspondência, não está recebendo encomendas, enfim. Um transtorno danado, não só em Pradópolis, em todo o país, devido à greve dos funcionários dos Correios. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu determinar o fim da greve dos funcionários do Correio e o retorno ao trabalho já a partir de hoje, dia 22. O tribunal julgou na tarde de ontem o dissídio de greve dos trabalhadores da estatal, que estão parados desde o último dia 17 de agosto, diante das discussões do novo acordo coletivo, e por maioria de votos, os ministros da sessão de dissídios coletivos consideraram que a greve não foi abusiva. No entanto, haverá desconto de metade dos dias parados e o restante deverá ser compensado pelos funcionários. Além disso, somente 20 cláusulas que estavam previstas no acordo anterior deverão prevalecer. O reajuste que eles obtiveram foi de 2,6%, prevista em uma das cláusulas que foi mantida. Então tá aí, por decisão do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, né? Hoje deveremos ter o retorno das atividades aí dos funcionários dos Correios. Muito embora o sindicato, a federação, a confederação dos trabalhadores do Correio, né, tenha optado aí pela manutenção da greve, não levando em conta o julgamento que foi feito pelo TST. A recomendação do comando de greve é de continuidade do movimento. Então, mas não acreditamos, né, que isso venha a ocorrer, até porque a própria empresa, a própria estatal, vem passando aí por uma situação complicada. Afinal, várias vezes já se falou em privatização dos Correios, empresas como FedEx,
como a própria Magazine Luiza, empresas como Transfolha, entre outras, que fazem já transporte de encomendas, né, de correspondências urgentes, esse tipo de coisa, no mundo todo, com alta eficiência, né, já se mostraram interessados em adquirir os Correios, né, privatizar os Correios, e aí os Correios teriam que trabalhar em regime empresarial e não mais como estatal. Então, por isso, os funcionários dos Correios têm que pesar bem as duas coisas, né? Afinal, Correios, até pouco tempo, era considerada a empresa de maior confiabilidade no Brasil. E hoje, infelizmente, você posta uma correspondência hoje, você não tem certeza se ela vai chegar na data prevista, né, no seu destino. Muitas vezes chega, outras vezes desvia, perde, some, leva um mês para aparecer a correspondência, às vezes nem aparece, né? Que o diga, né, aqueles que têm boletos a pagar, e esses boletos nunca aparecem no portão de casa. Pois bem, nós vamos agora a um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar um pouquinho de eleições 2020. Tem uma mudança aí na regra das eleições deste ano, que muita gente nem está sabendo como é que vai acontecer. Mas a preocupação, na realidade, maior é com os partidos, né? O fim das coligações para vereador, só tem coligação para prefeito. Para os vereadores, neste ano aqui já não tem mais. Então eu vou estar tentando explicar um pouco como é que vai funcionar essa questão, para que as pessoas possam entender como vai funcionar nesta eleição a definição de quem serão os candidatos, né, que poderão se eleger para vereador nas cidades de todo o país. Vamos lá? Intervalo comercial, volto já, mandando um abraço aí a todos que estão na nossa sintonia e também acompanhando pela live, né, pelas plataformas aí digitais, a nossa transmissão. Nosso muito obrigado, carinho, abraço, até já. 88,5 100% gospel, a melhor sintonia de toda a nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E depois do enorme sucesso do Parque dos Pássaros em Pradópolis, com 100% vendidos, a grande oportunidade que você esperava, Parque dos Pássaros 2. Eu tô aqui para te informar do pré-lançamento. Aliás, já foram iniciadas as obras de infraestrutura, guias, sarjetas, iluminação, também esgoto, tudo que você precisa para morar com muita qualidade de vida numa ótima localização aqui em Pradópolis. Por isso eu tô aqui para te apresentar a condição de pré-lançamento. Entrada mais 180 parcelas. Mais informações? Liga agora, mande o WhatsApp, não perca essa oportunidade. Parque dos Pássaros 2, pré-lançamento, chegue primeiro e garanta já o seu lote. Mais um empreendimento Sansara Construtora e RO Urbanismo. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br.
Está à procura de realizar o seu sonho, de mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns e bisotê, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699 Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? A taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Muito bem, retornamos aqui com o Jornal Repórter pela sua nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz. Quero aproveitar aqui, mandar um abraço, carinho aí ao pessoal que está ligado na nossa live, né? Mandar um abraço aí ao Marlon Braga, ao Francisco, a Sandro, Charles, ao Tiago, também a Cláudia, a Francinalva, a Cristina, né? Um beijo. Também meu amigo Sidney Cassarotti, o Diomar, o Mauro, o Orlando Silva Júnior, lá de Jaboticabal, nosso muito obrigado. Vladimir Lunardi, lá de São Bernardo do Campo, também um abraço, todos os dias aí curtindo o nosso jornal, o Reinaldo, a Jovita e também o Paulo Sérgio, nosso muito obrigado, carinho, um abraço a todos vocês que estão aí, né, acompanhando o nosso trabalho, né, isso é muito importante para nós, para que a gente possa desenvolvê-lo, né, sempre cada vez melhor. Quero aproveitar também, falando um pouquinho de eleições, nós vamos ter aí as eleições 2020. Existe uma preocupação com relação à Covid-19, tanto para mesários quanto para eleitores, né? O perigo de contaminação, o perigo de contágio, esse tipo de coisa. E a Justiça, né, Eleitoral fez uma manifestação de como vai ser aí o cuidado, né, os cuidados, os protocolos que vão ser exigidos durante as eleições de 2020. Vamos conferir comigo como é que vai ser esse protocolo. Daqui a pouquinho eu volto aí para a gente falar a respeito das eleições, no caso dos vereadores, né? Vamos lá. Logo nos primeiros meses de 2020, o mundo precisou se adaptar e combater a Covid-19.
O Brasil, como alguns outros países, tinha no horizonte um desafio imenso: realizar eleições para a escolha de prefeitos e vereadores em meio à pandemia. Na quarta maior democracia do mundo, o Tribunal Superior Eleitoral e os 27 tribunais regionais organizam a votação em 5.570 municípios. São quase 150 milhões de eleitores. Ao todo, cerca de 470 mil urnas eletrônicas espalhadas pelo Brasil. Um sistema 100% informatizado, que permite conhecer os resultados da eleição com extrema agilidade. Um cenário que mostra a grandeza das eleições municipais, as dificuldades da justiça eleitoral e a necessidade de esforços. Mas as medidas começaram a ser adotadas cedo. É uma eleição bastante mais complexa e nós já tomamos, inclusive, a providência de adiar as eleições para escapar do pico da pandemia. E uma eleição nessas circunstâncias exige uma grande quantidade de cuidados para proteger tanto os servidores da justiça eleitoral, quanto os mesários, quanto os eleitores. Em março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, decidiu reduzir o trânsito de pessoas dentro do tribunal e diminuiu as sessões plenárias presenciais. A coleta de identificação biométrica foi suspensa como medida de segurança. E em abril, as sessões plenárias deixaram de ser presenciais e passaram a ser feitas somente por videoconferência. Para evitar aglomerações nos cartórios, a Justiça Eleitoral também garantiu o direito de voto a 2,5 milhões de eleitores que não compareceram à revisão biométrica. Pelas regras, eles teriam o título eleitoral cancelado e, portanto, perderiam o direito de participar da escolha dos representantes. Ao assumir a presidência do tribunal no mês de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso realizou reuniões com especialistas. Ouviu infectologistas, epidemiologistas, um sanitarista, um biólogo e até um físico especializado em estatística de pandemias. Nos encontros, eles indicaram a necessidade de adiar o pleito em algumas semanas, como medida de segurança. A partir daí, o ministro apresentou ao parlamento a necessidade do adiamento em prol da saúde de todos. Em paralelo, o TSE realizou uma consulta pública para receber sugestões de medidas de combate e prevenção ao coronavírus. E os técnicos do tribunal também aumentaram esforços para a análise dos impactos da pandemia no processo eleitoral. Recebemos sugestões de mais de 65 entidades e as sugestões disseram respeito tanto à organização normativa das eleições, quanto também às medidas específicas para realizar o pleito em meio à pandemia. Na esfera judicial, o plenário do TSE permitiu que as convenções partidárias para definição de candidatos ocorressem de maneira virtual. E no dia 2 de julho, uma medida muito importante foi tomada. O Congresso Nacional promulgou a emenda que adiou as eleições de 4 de outubro para 15 de novembro, o primeiro turno. Com isso, todos os prazos eleitorais foram postergados em 42 dias. Na medida em que se formou uma diretriz que sugeria, do ponto de vista médico e do cuidado sanitário, adiamento, iniciou-se uma interlocução com um conjunto de parlamentares, com as duas casas no parlamento, um diálogo extremamente construtivo, do qual se tiram muitas lições e especialmente do quanto é importante esse diálogo republicano entre os poderes para que, atento à realidade, nós também cuidemos da saúde democrática, o que significa realizar as eleições como previstas nesse ano de 2020. Com a nova data da eleição definida, o Tribunal Superior Eleitoral passou a buscar parcerias para garantir eleições mais seguras. Muitas instituições se comprometeram a doar máscaras e álcool em gel para serem utilizados nas sessões eleitorais. Nós temos tido uma preocupação obsessiva com a segurança
dos mesários e dos eleitores. Nós instituímos uma consultoria sanitária composta pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e eles estão estabelecendo os protocolos e os procedimentos de segurança para as eleições, inclusive a lista dos equipamentos de segurança com as respectivas especificações para a máxima segurança dos mesários, o que inclui proteção facial, face shield, máscaras, álcool gel, marcadores no chão. Foi dessa ajuda que saiu a decisão de excluir a identificação biométrica para votar nas eleições 2020. Outras ações ainda serão tomadas para tornar a votação mais segura. Dia e noite, a Justiça Eleitoral trabalha para tentar diminuir o impacto do coronavírus nas eleições 2020. Nós vamos oferecer, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, toda a segurança, com confiabilidade a toda a prova, e é preciso que cada um faça a sua parte. E para isso é fundamental que o eleitor, as eleitoras de todo o Brasil, os eleitores de todo o Brasil, votem, compareçam às urnas e atendam a esse chamamento cívico, especialmente os jovens. Tá aí, portanto, né, as recomendações do Tribunal Superior Eleitoral, as providências que estão tomando, enfim, toda a sequência, né, do que está sendo feito para garantir a realização das eleições de 2020. Muito bem, vamos falar um pouquinho a respeito do fim das coligações para vereadores. Nas eleições de 2020 já estão proibidas as coligações para eleger vereadores. A nova regra foi aprovada pelo Congresso Nacional durante a reforma eleitoral de 2017, mas só entrou em vigor nestas eleições municipais. O candidato a uma cadeira na Câmara Municipal só pode participar do pleito em chapa única dentro do partido do qual é filiado. Com isso, diminui, óbvio, né, as chances de pequenos partidos elegerem candidatos a vereador. Cada partido, em cidades com até 100 mil habitantes, podem lançar até o dobro das vagas existentes na Câmara. E as cidades que são acima podem lançar até 150%, ou seja, 50% a mais do que as vagas existentes. No caso do exemplo, a gente pode citar Pradópolis. Como tem menos de 100 mil habitantes, são 9 vagas na Câmara Municipal, então cada partido pode lançar até 18 candidatos. A diferença mesmo fica por conta do fim da coligação, ou seja, na hora de calcular o cálculo, né, das vagas por coeficiente eleitoral, será pelos votos recebidos de cada partido e não mais da coligação. E assim fica mantida a coligação, né, para os cargos majoritários, no caso prefeito, mas no caso dos vereadores eles vão estar concorrendo, né, entre si, e o partido, né, a soma de todos os votos da chapa daquele partido é que vai entrar no coeficiente para saber quantos vereadores, né, foram eleitos por aquele determinado partido. E sempre, se o coeficiente do partido, né, der, por exemplo, a eleição de mais de 2 pessoas, vamos imaginar 2,4, então ele tem direito a eleger 2 vereadores. Quem serão? O primeiro e o segundo mais votado do próprio partido. Antigamente, como é que acontecia? Era o primeiro e o segundo de todos os partidos. Então, você poderia ter candidatos eleitos de partidos diferentes, né? Desses 2 da coligação poderiam ser de partidos diferentes. Hoje não, é somente dentro do próprio partido. Qual que é o objetivo disso? É que as pessoas passem a ter mais cuidado na hora de votar e votem nos partidos de sua preferência. No futuro, o que vai acontecer? Segundo especialistas, dizem o seguinte:
os partidos menores terão menos chance, principalmente quando for as eleições nacionais para deputados estaduais, deputados federais, que vai seguir o mesmo exemplo. Aí, o que vai acontecer? Normalmente, os partidos menores, como perderão, ou deixarão de ter chance de ter vagas nas eleições, o que eles preveem é que vai haver uma fusão desses pequenos partidos em um único partido, ou mais de um partido, mas com uma expressividade maior, para poder concorrer com chances nas eleições. Então, esse é o objetivo dessa decisão que foi tomada pelo Congresso lá em 2017, né? E também acaba com aquela questão do puxador de votos, né, das eleições, quando nós tivemos aí candidatos a deputado, por exemplo, com centenas de milhares ou milhões de votos, sendo que ele era o único representante do partido, mas na coligação dele ele trouxe junto mais 5 pessoas. Então, se fosse nessa proporção, teria que ser dentro do seu próprio partido e não mais da coligação. É mais ou menos por aí a explicação, né, que foi dada com relação a essa questão da eleição de vereadores, que muda um pouco, né? Aliás, muda bastante neste ano de 2020. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também passa a valer nas eleições municipais deste ano. As regras determinam a coleta, o tratamento, a comercialização de dados pessoais que serão feitos somente com autorização dos titulares, promovendo uma maior segurança e transparência na relação entre pessoas físicas e jurídicas. A nova lei cria uma série de direitos aos indivíduos e que isso acaba gerando um processo que poderá demorar um pouco até haver uma conscientização e mudança de comportamentos. Então, já neste ano aqui já está valendo aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E no próximo dia 24, né, depois de amanhã, vai haver aí a reunião aberta da cultura. O Pradópolis está no processo de implementação das ações previstas na Lei Aldir Blanc e está convidando aí todos os interessados, né, para esse momento tão especial da cultura nacional, nesses tempos tão difíceis. A reunião aberta à cultura é aberta, né, a toda a população que tenha interesse, né, pode participar. O estágio, né, até para que as pessoas entendam o estágio que já está a questão da cultura no nosso município, e também os procedimentos para receber aí o montante que tem direito Pradópolis, no caso R$ 171.647, que vai ser distribuído através de subsídios e editais. O link da reunião vai estar disponibilizado no grupo do WhatsApp. Você pode ter acesso a esse grupo ou direto no link, né, do chat do WhatsApp, ou num link reduzido, que é o abre.ai/chatcultura, tudo junto. abre.ai/chatcultura, ele vai abrir lá o link para o chat do WhatsApp, que vai permitir que você entre no grupo, né? E de lá no dia 24 vai estar sendo divulgado o link aberto, né, a todo mundo que queira participar e acompanhar. Também, mais um detalhe aqui importante, é que os planetários, né, de todo o país vão estar se unindo hoje, já estão, né, se unindo hoje, numa sessão virtual exclusiva para marcar a chegada da primavera, como dissemos lá no começo. A transmissão acontece lá no YouTube, ou aqui no YouTube, dependendo de onde você está assistindo o nosso jornal.
E haverá apresentação de astrônomos e especialistas respondendo a perguntas, esclarecendo como é que é esse negócio do equinócio da primavera, né? O que acontece com o planeta Terra nesse momento. E para quem nunca foi a um planetário, né, que parece um cinema gigante que projeta os planetas e outros astros, né, da nossa galáxia e de outras galáxias também, vai poder acompanhar aí como é que funciona, né? O presidente da Associação Brasileira de Planetários, o José Roberto Vasconcelos, é quem vai estar coordenando isso. A exibição deve levar mais ou menos 1 hora. E o equinócio, né, é o ponto da órbita do nosso planeta que marca o início de uma nova estação, no caso a primavera. E é o ponto onde tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte tem o mesmo tempo, o dia dura a mesma quantidade de horas e minutos. Então esse é que é, na prática, aí, o que é o equinócio, né, para que você saiba exatamente do que nós estamos falando. Ok? Então não vamos perder, logo após o término aí do jornal, procura aí no YouTube, né, a transmissão do planetário com relação ao equinócio da primavera. E lá você vai poder acompanhar aí o vídeo, né, com esse momento, né, tão interessante, aproveitando aí que as redes sociais nos permitem agora saber exatamente como funciona e depois assistir a palestra dos técnicos, né, de planetários, de astrônomos e outras pessoas ligadas à área que vão estar explicando tudo certinho para vocês como que funciona tudo isso. Beleza? Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Repórter, aqui pela sua nova 88 Gospel FM em 88,5, também transmitida aí pelas redes sociais. Nós queremos agradecer a RO Urbanismo, Sansara Construtora, que estão lá com o Parque dos Pássaros 2, já está vendendo, tá? Já está sendo realizada a venda de lotes no Parque dos Pássaros 2. Procura os corretores, né? Ou então ligue 997753255, manda sua mensagem no WhatsApp para você saber exatamente como é que você faz para adquirir um lote no novo loteamento Parque dos Pássaros 2. Quem passou por lá já viu, tá tudo pronto, né? Tá faltando energia, tá faltando só alvará da prefeitura para que as pessoas inclusive já possam começar a construir, né? Então isso aí é muito importante. Nós trabalhamos também com o apoio, né, da de Souza Magazine, Parceiro Magalu e Café Caniquim, um novo sabor em sua manhã. Hoje vivemos a edição de número 210, 22 de setembro de 2020, dia do equinócio da primavera, dia também mundial sem carro, dia de São Maurício, dia do contador, dia da juventude, o dia nacional do atleta paraolímpico, dia da banana, dia da banana, e também o dia de defesa da fauna. Nosso muito obrigado, nosso carinho, nosso abraço a todos vocês. Fiquem agora com a mensagem de fé, amor e esperança na voz da pastora Gislaine Correia. Eu volto amanhã a partir das 10 da manhã em mais uma edição do Jornal O Repórter. Até lá, um abraço a todos, tenham todos um excelente dia. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Salmos 145, 18. Você vive momentos nos quais parece que Deus está muito distante e suas orações não passam do teto? É justamente nestas ocasiões que deve basear sua fé na palavra,
e não em sentimentos e emoções. Quando nos prostramos diante do Pai, com coração humilde e quebrantado, podemos descansar seguros, pois Ele não nos desprezará. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Os olhos dele voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Sempre que sua mente lhe sugerir algo diferente do que está na Bíblia, decida-se a manter firme na fé, crendo que Deus diz sempre a verdade. Se você está orando com sinceridade e inteireza de coração, esteja seguro disto: o Senhor sempre está perto. Oremos. Senhor, gera em nós um coração quebrantado e a certeza de que estás ouvindo nossas orações. Aperfeiçoa-nos e capacita-nos a desfrutar da alegria e paz enquanto aguardamos as extraordinárias bênçãos que só o Senhor tem para nós. Amém e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal ou repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.